Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Se é a primeira vez que me visita, convido a inscrever-se para receber as notificações sempre que eu edito um novo vídeo e deixe o seu like, o seu gosto. É uma forma de manifestar o seu parecer e partilhe com os seus amigos. Converse com eles sobre os temas, se achar que realmente estes temas que eu abordo nos meus vídeos sejam importantes para a sua cultura geral e para a sua cultura teológica em particular, porque, de um modo geral, são destes temas de teologia que eu trato nos meus vídeos, juntamente, naturalmente, porque é uma ligação quase intrínseca e essencial com a filosofia, com a metafísica. Por isso é que, às vezes, estes meus vídeos se revestem de alguma dificuldade para quem não está habituado ao tratamento destes temas. Mas também têm os meus vídeos, assim eu os penso, uma finalidade pedagógica, ou seja, as pessoas que, como você, me visitam, são progressivamente iniciadas em temas da teologia que são importantes para a nossa vida cristã e a vida em geral. Porque a filosofia e a teologia fazem parte da nossa própria vida. A filosofia tem a ver com a nossa razão, com a nossa inteligência, com o nosso entendimento, e por isso todo o homem é naturalmente filósofo, podíamos assim dizer. Por outro lado, a teologia tem a ver com a fé, com a crença, e por isso todo o homem é naturalmente crente, é naturalmente aberto a estas questões da fé, da crença. Os antigos diziam que todo o ser humano está aberto ao cristianismo. Dizia-se de Tertuliano que tinha uma afirmação como esta: anima naturaliter Christiana. A alma é naturalmente cristã, quer dizer que o Deus que o cristianismo professa, o cristianismo entende-o como o Deus criador, não só dos cristãos, mas de todos os homens, de todos os tempos e idades, passadas, presentes e futuras. E o Deus que cria é o mesmo Deus que redime. O Deus Redentor, o Deus Santificador, o Deus Criador, são sempre o mesmo Deus, não é? De todos os homens. E podemos até dizer que cada ser humano, no mais profundo do seu ser, na sua alma, tem impressas as marcas do seu Criador, pela criação. São Agostinho dizia que se entrares dentro de ti mesmo, vais encontrar os sinais da Trindade, até a partir da estrutura fundamental da razão humana que procura a verdade, que procura uma verdade que liberte. E nesta dinâmica entre verdade e liberdade, possa entrar na aventura daquilo que a linguagem humana diz amizade. Ou ainda mais, um patamar mais elevado, a caridade, a caritas, o ágape. Ou seja, sermos capazes de, na nossa relação de uns com os outros, termos uma relação benevolente, ou seja, de alguém que quer o bem do outro, um bem moral, da virtude, um bem espiritual, que seja, no fundo, aquele bem que sacia o desejo de infinito que se esconde na alma de cada um de nós, da suma perfeição. O desejo de perfeição que anima e que move todo o ser humano. Uma perfeição no conhecimento da verdade, em absoluto. Uma perfeição moral, no exercício da virtude. Uma perfeição intelectual na adesão à verdade.
uma verdade que planifica o desejo de plenitude que passa a redundância que está no fundo de cada um de nós, o desejo de uma perfeição. O Evangelho diz-nos que por duas vezes Jesus põe este patamar muito elevado que representa a vocação, isto é, para aquilo que nós fomos chamados ao ser, chamados à fé, chamados na igreja. E Jesus diz que sede perfeitos como o Pai do céu é perfeito. Não é? A perfeição divina. Ou então, numa outra palavra que se assemelha muito a esta, sede misericordiosos como Deus é misericordioso. Aquela passagem do Evangelho em que Jesus se encontra com um jovem rico, não é? Que lhe pergunta, bom mestre, o que é de fazer para alcançar a vida eterna? Aquela vida que não se perde, não é? E que mesmo na morte continua a ser. Jesus diz no Evangelho, quem crê em mim, mesmo que esteja morto, vive. Não é? Esta vida eterna que realmente, e na sua perfeição, perdure sempre. Mas que não seja apenas alguma coisa que nós desejamos para depois da morte, mas que nós desejamos viver já, aqui e agora, na plenitude. Não é? E por isso esta perfeição para a qual o ser humano tende como desejo, o desejo mais profundo é o desejo de perfeição. Já dizia o filósofo grego Aristóteles, o motor imóvel que tudo atrai para si, pela perfeição que nele mesmo encerra, e por isso ele não se move, mas atrai tudo para si, no desejo que todo o ser, mesmo os inanimados, no movimento do universo, deseja, podemos dizer assim, emprestando ao ser humano a voz aos seres que a não têm, este desejo de perfeição é que move o universo, tende para a perfeição. Não é? O ser humano não se contenta com a mediocridade. Aliás, nós no Evangelho encontramos, no Apocalipse, temos uma afirmação que Cristo diz, preferia que fosses frio ou quente, morno, não. Portanto, a mediocridade, esta atitude de quem não é nem quente nem frio, Deus rejeita. Deus quer realmente que nós nos deixemos atrair e mover pelo absoluto divino e pelo absoluto humano, podemos assim dizer. Este desejo de perfeição, né? Na verdade e na liberdade. Por isso é que os antigos diziam que a alma é naturalmente cristã, porque o desejo mais profundo do ser humano é atingir a perfeição com o cristianismo se revela na Igreja. E é, no fundo, a figura de Jesus Cristo, o vivente, não é? A verdade, a vida. Não é? O tema da verdade é um tema nuclear na história do pensamento, é o único tema. E no cristianismo nós temos as figuras de Santo Agostinho e do Papa Bento XVI, em que tanto um como o outro, como eu já disse noutros vídeos, a questão fundamental que os moveu, era a busca da verdade. O que é a verdade? O Papa, o Cardeal Ratzinger, queria eu dizer, o que foi depois Papa Bento XVI, na sua obra, a Introdução ao Cristianismo, faz uma aproximação à verdade. O que é a verdade? E ele descreve nessa Introdução ao Cristianismo, uma obra que verdadeiramente vos aconselho a ler, é densa, aparece 3 modelos de aproximações, 3 universos, podíamos assim dizer, nos quais a verdade se tematiza ao longo da história da filosofia, ao qual ele acrescentaria
um quarto modelo que Ratzinger não considera, mas que eu acho que é importante para compreendermos a mentalidade contemporânea. E os modelos são estes. O modelo da metafísica, que é o mais originário, o mais antigo, podemos assim dizer, o primeiro modelo. Depois o modelo da história. E o terceiro modelo que ele apresenta é o modelo da tecnologia, da transformação, da intervenção do homem no mundo. Eu acrescentaria um quarto modelo, um quarto universo de referência da tipificação do que é a verdade, e que seria o modelo estético, que seria mais ou menos aquele que estamos a viver. Embora talvez ainda mais rigor, o modelo que hoje se vive e se apresenta seja a crise de todos os modelos. A partir daquilo que eu dizia no último vídeo, da desistência, da capitulação do homem contemporâneo perante a questão da verdade e da liberdade. Nós vimos no último vídeo que o problema da época contemporânea é capitular, desistir da verdade e da liberdade. A liberdade por causa das beliscaduras no narcisismo do homem contemporâneo, que foi provocado, foi feito, operado pelas ciências humanas, segundo uma afirmação que se atribui a Nietzsche, a Freud, queria dizer. Mas que um outro pensador, que trata das ciências humanas, o tematizou igualmente, como é Foucault. Nós viveríamos hoje em dia numa crise da liberdade. A liberdade seria, no contexto contemporâneo dos nossos dias, um conceito de certa maneira vazio, no qual ninguém acredita que seja verdadeiramente livre. Do ponto de vista político e social, nós assistimos à crise das democracias. E a crise da democracia significa quando o povo e o cidadão perdeu a capacidade de ser livre, devido às influências negativas das circunstâncias atuais em que somos chamados a viver. E do outro lado, do ponto de vista da verdade, embora não se diga que tudo isto é mentira, o que se está a viver, não diria assim, mas a verdade transformou-se em apreciação subjetiva sobre os fenómenos, sobre o que acontece, e por isso a verdade é mais opinião do que propriamente verdade objetiva, algo que nos possa atrair e ser um elemento de união de todos os cidadãos, de todos os seres humanos enquanto tal. E por isso o modelo estético, o modelo da sensibilidade, poderia estar também ligado a este modelo da razão frágil, de uma humanidade doente, de uma patologia da razão, porquanto, de facto, a liberdade e a verdade aparecem quase como conceitos abstratos, porque não há verdade nas opiniões. E mesmo na ciência, como eu disse no último vídeo, há um filósofo das ciências que eu cito com alguma frequência, que é Karl Popper, que diz que as teorias científicas não conseguem chegar à verdade. Uma teoria científica o que consegue demonstrar é a inverdade das outras teorias. E, portanto, o progresso das ciências faz de uma forma muito humilde, muito precária, através de conjecturas e refutações. Portanto, pensar nesta questão da verdade é realmente de uma urgência que eu chamaria epocal, isto é a questão da verdade, é a questão da filosofia de todos os tempos, porque se não vivemos na verdade, realmente não somos livres, porque Jesus diz no Evangelho, muito bem, a verdade é que liberta. Estes vídeos são, por conseguinte, alguma complexidade, porque estes temas são difíceis e eu gostava, portanto, de os tratar convosco, neste sentido pedagógico, de introduzir os meus ouvintes, aqueles que me acompanham, neste nível de reflexão filosófica e teológica, que é fundamental para podermos subsistir. Como diz o texto do profeta Isaías, se não credes, não subsistireis.
se não creres, não entendereis. Portanto, no próximo vídeo, ainda ficamos aqui numa aproximação ainda breve sobre a temática geral, mas ficais já com uma ideia. O universo da metafísica, a verdade é o ser. O universo da história, a verdade é o que se fez do passado, não é? E a verdade da tecnologia é a verdade que se vai construindo pela transformação progressiva a partir da intervenção do homem na natureza. Mas estes três modelos, e o quarto que eu gostaria também de tratar, não são propriamente paradigmas em que um modelo sucederia ao outro. Eu acho que são 3 ou 4 modelos que são coexistentes. Não é? O modelo da metafísica, o modelo da história, o modelo da tecnologia, o modelo da estética e o modelo, que é a ausência de todos os modelos, no quadro de uma razão frágil, que descrê, que capitula perante a dificuldade, quase aporética, de não aceder à verdade e não aceder à liberdade. Mas fica de pé e como consistente aquela afirmação do Gênesis, em que o nome de Deus é revelado a Moisés de uma tal forma que é como o ser, aquele que existe, aquele que é, não é? E que permite uma tradução metafísica da revelação do nome de Deus no sentido da verdade, no sentido da presença, no sentido que nós encontramos no profeta Isaías quando diz que o Messias que é anunciado para o fim dos tempos, para o futuro, é Deus connosco, Deus que está connosco, a presença, a comunidade, a comunhão, a existência na sua objetividade e no seu valor intrínseco, do facto de nós sermos, dá-nos a ideia de que a verdade tem a ver com a existência, tem a ver com o ente, tem a ver com a nossa própria vida, que devemos tomar a sério. Mas a verdade aparece aí justamente, como eu disse, tenho dito nos últimos vídeos, a verdade como fundamento. É para aí que o cardeal Ratzinger, Josef Ratzinger, na introdução ao cristianismo, na sua introdução à introdução, que ele refez no ano 2000 e que está na nossa tradução portuguesa, vai na linha de entender a verdade no seu sentido filosófico e teológico como fundamento sobre o qual a própria existência se pode alicerçar e que é um fundamento incontrovertível que resista aos tsunamis da história de cada um de nós e da humanidade em geral, para que se possa subsistir. Há um provérbio alemão que dizia Die Welt geht unter, aber wir bleiben stehen. O mundo afunda-se, mas nós permanecemos de pé. E é preciso justamente permanecer de pé, com a nossa própria dignidade. O ser humano é um ser que está de pé, olha para o futuro com esperança, não é? Mas o fundamento dos pés estão assistentes é a fé, é o fundamento, é a verdade, é o próprio Deus, é o próprio Jesus Cristo que disse: eu sou a verdade, o caminho e a vida, ou eu sou o caminho, a verdade e a vida. E que perante Pilatos, no momento crucial da sua própria existência e da história da salvação, disse: eu sou a verdade. É essa verdade que nós procuramos, é essa verdade que nós acreditamos. Obrigado pela sua atenção, até um próximo vídeo, se Deus quiser.